Vamos começar um episódio falando sobre coisas que a internet distorceu, mas que ainda são super normais? Oi, gente, pra quem não me conhece, eu sou a Lari, fundadora do Hábitos que Mudam. Quem fala com você todas as segundas-feiras nesse podcast e escritora do livro Rotina Criativa e Hábitos que Mudam. Estou no meu new escritório, novinho, com alguns cenários diferentes que eu tô louca pra explorar, mas dessa vez eu tô gravando daqui porque eu tô com o pé numa poltrona. Antes de eu começar a falar sobre esse tema, que inclusive ele veio de alguns posts que eu tenho lido na internet, o que eu acho sensacional, porque tem alguns assuntos que eu acredito, né, com certeza, que eles nunca podem parar de serem abordados. Por quê? Porque cada vez mais pessoas precisam estar falando sobre isso. Cada vez mais pessoas mostram casas absurdas e é preciso que alguém venha limpar o teu algoritmo e te mostrar que essa não é a realidade. Esse não é o comum para todo mundo. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero te dizer uma coisa que jamais eu quero transferir a responsabilidade do que o digital faz na nossa vida comum, ordinária, que na verdade é extraordinária. Mas eu quero te lembrar que tudo isso que aparece na sua timeline, todo esse excesso, tudo que te faz achar que a sua casa não é suficiente, que o seu relacionamento não é o suficiente, que as suas amizades não te amam, que as suas roupas são inadequadas, que a sua vida não se encaixa, é porque você consome. Se você desligar a tela, isso não existe no mundo real. Até existe uma comparação, até existe uma pessoa chata, até existe alguém querendo puxar teu tapete, querendo se comparar a você ou fazer o teu processo ser invalidado, mas não é a realidade diária. Nós não somos pessoas que vivem com essa experiência todos os dias, em todos os cenários da vida, sabe? Então, é importante que você entenda que o algoritmo vai te mandar aquilo que os seus olhos querem ver. E os seus olhos querem consumir a beleza, querem consumir aquilo que de algum modo você deseja. E isso são sentimentos que, de fato, sentimentos e emoções e virtudes, e não sei como eu poderia dizer isso, né? Mas assim, que se destacam mais, não é uma virtude, pelo amor de Deus, é talvez um defeito, talvez. Esqueci. Cara, eu esqueci como que eu mencionaria o que eu quero falar. Mas tudo isso vem de um lugar onde vende muito mais, né? Que é a luxúria. Então, limpa sempre que possível o teu algoritmo. Por mais que você ame ver casas muito lindas, se isso faz com que você consuma o tempo inteiro, volta um pouquinho. Dá uns passinhos para trás, vai buscar a realidade. Os nossos olhos gostam de ver coisas editadas, seja um recorte do que a pessoa deseja compartilhar com você, ou seja uma foto alterada. Você quer ver aquilo mais bonito. Sabe quando você faz uma decoração na tua casa e você acha que ela tá linda, mas quando você vai fotografar, ela não ficou tão bonita assim e você vai buscar um ângulo? É a mesma coisa. Então, antes de começar a falar sobre essas coisas normais que a gente de algum modo distorceu, eu preciso te lembrar que é isso. E nós estamos sempre perdendo nessa disputa com o algoritmo, então precisamos nos tornar responsáveis para limpa essa busca incessante por algo que talvez não seja alcançável. Agora que eu já dei um leve sermão para iniciar, eu quero falar com vocês sobre coisas que são normais, coisas que acontecem o tempo inteiro e que de algum modo na internet parece que tá em desuso. Gente, começando com, é super normal uma mudança envolver mais tempo do que você imagina. É super normal você começar com um cômodo ok e os outros inacabados, porque você tá sem dinheiro, porque você tá sem tempo, porque você tem outras emergências acontecendo. Não é normal o que você vê num recorte de tempo fracionado acontecer, sabe? Ai, nossa, você vê lá o Reels onde a pessoa tornou possível mudar o papel de parede das 4 paredes de casa. Possivelmente aquilo foi editado.
Possivelmente aquela pessoa teve ajuda, ou possivelmente aquela pessoa tem habilidade que você não tem. E quando você se compara com uma experiência profissional ou de alguém que lucra com aquilo, então ela precisa de fato sangrar, abdicar de algumas escolhas para que aquilo seja entregue a você, é injusto consigo mesmo. Isso não deveria, de fato, tomar conta da sua vida, sabe? É uma realidade que não faz o menor sentido. Outra coisa, eu sei que a gente está sempre aí vendo as pessoas aproveitarem as férias, né? Poxa, quem tem filho assim como eu tá acostumado a viver uma realidade diferente, onde, no meu caso, né? As minhas férias escolares não remetia à viagem, tá, gente? Eu venho de uma outra realidade. As minhas férias significava que eu estaria em casa com tempo para brincar. E só. As férias do meu filho vêm já de uma comparação de uma outra realidade que a gente ocupa hoje. Então, assim, muitas crianças viajando, muitas crianças fazendo passeios legais. E a gente tem o hábito também de viajar nas férias, mas nessas férias nós não viajamos. E eu sempre reforço pro Gael uma coisa: isso não é um problema. Isso não tem nada de errado, é super normal você passar as férias em casa. Nem todo ano a gente tem dinheiro para viajar ou tem tempo para isso. E eu sempre vou reforçar o tempo porque muitas vezes é sobre tempo, sobre modelo de trabalho, como funciona. No meu caso, eu tô grávida e me mudei, sabe? Tem algumas coisas que influenciaram e ainda que fosse por querer poupar dinheiro pro final do ano, não importa. Mas estar em casa nas férias não é um problema, tá? E aí a gente começa a criar uma noia, um desespero de como se a gente tivesse que suprir, sabe? Crianças são seres criativos. Se devidamente estimulados, eles vão saber se divertir com a realidade que eles têm, com a realidade que eles ocupam. Eu também falei com a Lari, né, que é a assistente, e responde vocês aqui nos comentários e na DM, às vezes sou eu, às vezes é ela, sobre a minha mudança, né? E aí eu criei um post que eu quero muito levar ele para o Instagram do Hábitos, possivelmente talvez eu faça no dia que esse episódio vai ao ar, que é falando sobre algumas coisas que são extremamente normais, só que a gente está distorcendo muito. Esses dias esses dias não, né? Já é normal as pessoas mostrarem as compras do mês e tal, o que elas compram, quanto que elas gastam e enfim, é um conteúdo que algumas pessoas consomem, não é muito meu, mas eu acabei consumindo alguns. Porque vem na mudança, no algoritmo de mudança. E aí, eu vi muita gente comentando, meu Deus, essa compra do mês... Cara, a realidade é que as coisas estão caras no mercado, sim. Comprar carne tá caro, comprar comida tá caro, comprar produto de limpeza tá caro. Se você pode, isso é um luxo. E que bom que você pode, que mais pessoas possam. Mas não tem nada de anormal você fazer uma compra onde inclui o básico, aquilo que você precisa para comer. Uma compra onde você não compra um azeite diferente todo mês. Uma compra onde o teu molho de tomate é simples. Uma compra onde você tem aquilo que supre a sua necessidade e a sua realidade financeira. Nem todo mundo, eu na minha casa, por exemplo, tá? Eu com o Gael, eu não compro vários tipos de Danone. Eu espero acabar para poder comprar. Eu não gosto dessa realidade dele ter variedade, porque ele já abre a geladeira comum, né? Acho que criança gosta disso, a gente gostou, eles vão gostar. Abrir a geladeira e ficar pensando. Para mim, isso é o cúmulo. Eu falo, pega e sai. Não é isso, não é... Ai, mãe, eu posso comer 2? Não, você não pode. Mãe, terminei meu todinho, terminei meu suco, posso pegar outro? Ele tem muito esse costume de querer pegar outro Yakult e tudo mais. Não, bebe água, tá com sede, bebe água agora. Eu acredito nessa educação, tá? Não, pra mim, Larissa. Então, na semana que tem Yakult tem todinho, na semana que tem um Danoninho de chocolate, não tem o outro, acabou, vai comer, sabe? Não é por escassez, não é por nada disso, mas a gente precisa se lembrar que tá tudo bem, sabe? Se você faz na sua casa, não é sobre uma crítica do que você tem que dar na alimentação do seu filho, não tem nada disso. É sobre tá tudo bem você ter o alimento e ele acabar e você repor, ou você ter as coisas que são necessárias. Eu sempre falo que, assim, a minha vida, gente, ela não foi uma vida de... Vamos dizer assim, de fartura.
Nós não víamos faltar, eu e a minha irmã, mas a gente sabia que tudo que tinha era de um esforço muito grande, mas a gente comia bem, a gente se alimentava bem. Só que tem um lado da minha mãe que nós herdamos, que é ser criativa com aquilo que você tem de alimento. Por exemplo, muitas crianças que passaram fome, né, e tudo mais, tem aquela questão com o ovo, de falar, eu não como ovo de jeito nenhum. Eu, lá em casa, quando a gente passava por algum tipo de dificuldade, a minha mãe, ela é cozinheira, né? Cozinheira, assim, de forma autônoma, tá? Ela... Quando a gente comia coisas com ovo, quando a gente comia feijão, quando a gente comia, tipo, arroz, feijão, farofa e ovo, sabe? E fritava alguma coisinha ou um bife para dividir. Minha mãe fazia coisas super criativas. Ela fazia tutu, ela fazia outro tipo de alimento com aquilo que tinha. E a gente herdou isso. Então, para mim, a alimentação básica, ela funciona muito. Ela funciona muito. Se na minha casa eu tiver ovo, eu tiver arroz, eu tiver macarrão, carne também eu gosto, mas assim, se não tiver, por exemplo, eu consigo me alimentar no almoço, na janta, sabe? Eu vou inventando, eu vou dando o meu jeito. E legume também. Então, assim, é super normal você se virar. Isso não tem a ver com passar necessidade, nesse caso que eu tô falando, tá? Não tem a ver com você ser escassa. É muito bom abrir a geladeira e ter coisas para você decidir o que vai comer, mas isso não é algo extremamente necessário, principalmente quando são industrializados, sabe? E muitas coisas que a gente olha hoje e pensa que, nossa, caramba, falta tanto para mim. Será que falta tanto para você mesmo? Será real que você precisa disso? Esses dias eu tive uma conversa também ainda nesse tópico de coisas que na internet parece inadequada, mas não tem nada de inadequado. Eu conversei com uma amiga minha e ela falou, eu falei assim, amiga, você se realiza com as coisas que você conquista? Você se sente feliz? Genuinamente feliz? E ela falou assim pra mim, amiga, você tá falando isso pra mim? E eu tive uma conversa. Na verdade, eu paro pra pensar, sempre que eu tô na roda com pessoas como você, duas ou três amigas dela, que, enfim, tem essa coisa com trabalho, empreendem, eu fico pensando se eu não tô errada. Porque ela disse pra mim, palavras dela, eu trabalho pensando, cara, se eu conseguir trocar de telefone, eu vou ficar muito feliz. Eu trabalho pensando, cara, eu quero muito pagar. Ela tem 2 filhos, eu quero muito pagar uma faculdade muito boa para os meus filhos. Eu trabalho pensando, e aí eu vejo vocês com todas as ambições, com todas as vontades de ir pra fora, de viajar, de fazer coisas. E eu penso, cara, por que eu não tenho essa ambição tão grande? O que tem de errado comigo? Será que eu tenho. E ela é uma amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que é muito incrível, sempre me ajuda muito no meu trabalho. É uma pessoa que, cara, excepcional, fora de sério. E ela vive hoje em tempo integral a maternidade, mas não se anulou como mulher. E aí eu falei, amiga, eu não sei se quem tá certo nessa, nessas escolhas, né? Mas eu vou te perguntar, você se sente genuinamente feliz com essas coisas? Ou você sente que falta algo? E aí ela respondeu, amiga, eu me sinto muito feliz. Cada uma dessas escolhas me completam, eu me sinto realizada. E aí eu falei, pois é, eu já não tenho tanto isso. Sempre que eu realizo uma coisa, eu já estou pensando no próximo sentimento de realização. O meu tempo de duração nas coisas que eu conquisto, e eu acho que é porque as coisas ficaram muito, assim, dentro da minha realidade. Muito fáceis, sabe? Fáceis não, assim, gente, eu não tenho uma vida de luxo, tá? Muito, tenho comparado à realidade do Brasil, vamos lá. Mas eu tenho uma vida de trabalhadora, eu tô querendo dizer assim, fáceis comparado a antigamente, que eu começo sempre uma nova meta, um novo olhar. E, cara, isso não tem a menor necessidade, mas a sensação que eu sinto é que eu preciso estar o tempo inteiro exercendo um novo desejo, sabe? E às vezes isso fica tão. Como eu posso dizer? Fica tão entranhado que quando eu vou me perguntar assim, o que eu realmente estou sentindo, eu não sei responder. Eu não sei responder. E assim, eu acho que a resposta ela é muito clara. Não importa o seu nível de ambição. Não é sobre quanto você adquiriu, quanto você quer, o tamanho do seu sonho. É sobre o que você sente quando você realiza. É sobre como isso bate pra você. Se você realmente tá feliz, se essa felicidade é genuína. Agora, se é só mais uma meta que você quer bater, se é só mais uma coisa que você quer alcançar, sabe, sei lá o porquê, isso não faz sentido. Não tem o menor sentido. E eu acho que é esse o grande ponto dessas coisas que são normais, que são
triviais e que trazem um grande sentido pra gente, mas que hoje no nosso nível de consumo, no que a gente olha pro lado, parece sempre que tá faltando. Parece sempre que tem algo errado, sabe? E não tem nada de errado, não tem nada de errado. A vida, ela tá acontecendo da forma certa. A única coisa errada que tem, de verdade, e que eu luto diariamente, é a gente não aproveitar o nosso tempo presente. É a gente não conseguir se dar conta de que estar vivo, saudável hoje é um puta de um luxo. É uma coisa, assim, extraordinária, é uma coisa sensacional. Gente, eu vou ter bebês. Em breve eu boto 2 nenéns no mundo. E eu penso todo santo dia o seguinte: cara, que os meus filhos venham saudáveis, que os meus filhos venham perfeitos. Eu já tenho um filho, perfeito, né? Modo de falar de saúde. O meu filho, ele já tá com 8 anos. Eu olho pra ele e eu penso, me faltam palavras pra agradecer, sabe? Eu olho pra ele e quando eu tô querendo tanto da vida, eu percebo que eu já recebi muito mais. E aí agora eu tô passando por essa angústia de novo, né? Que é, cara, como vai ser 2 bebês ao mesmo tempo, a maternidade e tudo mais. E aí eu penso, olha o que eu realmente quero da vida. Se você me perguntar, Larissa, você troca todas as viagens que você sonha fazer por ter 2 filhos saudáveis, você troca? Troco, agora. Se essa for a certeza, eu troco. Eu quero. Garantias de uma coisa que quando chegar eu vou achar tão trivial, eu vou achar tão normal, troco. Poxa, hoje eu consigo ter o quarto das crianças, o quarto do Gael, o meu escritório da forma que eu quero, sabe? Um ambiente perfeito para gravar, o que eu tenho para reclamar. Mas amanhã eu vou esquecer. E quando eu esquecer, eu vou reclamar. Isso faz parte do ser humano, a gente se acostuma, tá? Se acostumamos, nos acomodamos, mas a gente pode fazer um exercício para isso. E ele não deveria ser tão difícil assim. Eu espero que esse episódio seja um complemento do episódio anterior que eu falei sobre relacionamento. Eu poderia fazer uma big lista aqui de coisas que, de algum modo, a gente tá invalidando ou desvalorizando, que são coisas super comuns, sabe? São coisas super que acontecem ainda no dia a dia. Não é nada demais, não tem nenhum problema. Eu acho que a gente vê uma grande parte da galera postando os louros, mas o ônus fica escondido embaixo do tapete. As negociações para aquilo funcionar, as abdicações, o off. Eu digo de mim mesma. Por exemplo, eu postei minha mudança no meu Instagram pessoal e eu fiz a minha mudança num período muito rápido, né? Eu contratei meus amigos. Contratei não, né? Eu tive a ajuda de 2 amigos e contratei um amigo meu também que trabalha com essas coisas de mudança em um caminhão e a gente mudou na quinta. Rápido. Na segunda, minha casa estava com quase tudo porque eu marquei todos os prestadores de serviço para o mesmo dia, envelopamento, mas eu fiz esse planejamento a longo prazo, deu super certo. E o custo disso, sabe, obviamente, pequenos entendimentos no relacionamento, porque eu sou muito acelerada, eu quero tudo para ontem. O custo disso, eu precisei deixar meu filho alguns dias na casa do pai dele, mais do que eu pretendia. O custo disso eu me programei antes e precisei abrir mão de alguns custos para poder ter o dinheiro para fazer esses investimentos, mas o que eu postei, obviamente, foi apenas a coisa acontecendo, porque não cabe abrir tudo isso. Só em alguns momentos, nos posts que vai vir, né, posteriormente. Mas essa parte fica para quem está vivendo. Então, sempre que você olhar, lembra que tem uma parte para quem está vivendo. E quem vive da internet, quem compartilha na internet, ela tem que se responsabilizar sim por como bate. Mas ela não tá fazendo tudo isso também pensando só em, nossa, eu quero que essa pessoa acredite que minha vida é perfeita. Não, esse serviço quem faz é você.
É você que vê um recorte e acredita que é perfeito porque você compara com a sua realidade que de nada tem a ver. Então, a gente pode fazer um esforço diário, contínuo, para que a gente comece, de algum modo, a consumir de forma consciente e a lembrar que tá tudo bem viver uma vida normal. Você não tem que se acomodar. Mas não tem nada de errado se você ganha um salário confortável, mas você vê todo mundo vivendo uma outra vida. Cara, será que você quer aquilo ali mesmo? Será que o seu salário é tão ruim ou você está comparando com a pessoa que trocou por uma BMW o carro? Sabe? Todos nós queremos uma BMW? Claro que sim. Muito. Eu não tenho nenhum carro agora. Mas isso não dita nenhuma verdade e não é uma felicidade suprema. Espero que esse episódio faça sentido para você. Te vejo na próxima segunda-feira.